União, a todos os combatentes que estão nos escutando, que estão videologados conosco. E hoje estamos, eu e a irmã Evelyn. Paz, senhora irmã Ana, paz, senhor a todos os nossos ouvintes. Estamos em mais um programa da Central de Adolescentes com um tema maravilhoso, né, irmã Ana? Muito importante, que muitos adolescentes se perguntam, que é sobre o propósito de Deus para nossas vidas. E antes de começarmos a falar sobre o assunto, vamos fazer uma oração. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos, Deus, diante da Tua presença, em mais um programa, Deus, a Central. Nós te agradecemos, Pai, por cada videologado que está conosco, cada adolescente, cada irmão, cada pai computador que está logado, Pai, nesse programa. Deus, que o Senhor venha falar com cada um, que o Senhor venha tocar, Pai, em cada irmão que vai escutar depois que a programação já foi salva. Que o Teu Espírito Santo venha abençoar cada um, Pai, e venha nos abençoar. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, como versículo base, que está em Eclesiastes 3:1. Amém, que nos diz, é um versículo bem conhecido, né, que nós colocamos como base porque nós queremos que nós dividimos esse assunto em vários tópicos, mas nós queremos que esse versículo se encaixe em tudo que a gente for ir falando, né? Então é para os irmãos irem meditando durante o que a gente for ir falando. Que se encontra em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E a nossa primeira pergunta, fizemos umas 4, 5 perguntas, e a primeira pergunta é: será que temos um propósito? Muitos adolescentes perguntam, né? Que eu nasci, né? Pra que eu vou nasci? Muitos em perguntam, relação, né? aos propósitos de Deus, a primeira pergunta e a mais importante, né, é: será que temos um propósito? E a Bíblia nos deixa claro que sim, a gente tem um propósito. E o primeiro versículo que nós vimos está em Jeremias 29:11, que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então nós vemos que Deus tem um propósito com a gente, Ele tem pensamentos a vosso respeito, Ele diz. Pensamentos de paz e não de mal, Ele tem propósitos de bem para conosco, né? Propósitos de paz. Que, como nós estávamos estudando antes, às vezes os nossos planos, que a gente pensa em fazer no futuro, às vezes para nós é maravilhoso, mas Deus já sabe que lá na frente vai ser, né, como diz a palavra, vai ser no final, vai ser caminhos de morte. Exato, coração do homem enganoso, né? E às vezes o propósito de Deus que Ele tem para nós, às vezes a gente pensa e é isso que Deus tem conosco, mas no final Ele já sabe que a gente vai ser de bem, vai ser caminho que vai nos levar para a vida eterna, que vai fazer com que nós não saiamos do propósito de Deus. Exatamente, né? A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Né? Talvez nem sempre seja boa, agradável e perfeita aos nossos olhos, né? À primeira vista, mas Deus sabe, como a irmã Ana acabou de falar, que lá no fim, né, vai ser bom pra gente. E outro versículo também está em Romanos 8:28. Que nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é exatamente o que a gente estava falando, né? Todas as coisas cooperam para o bem desse caminho que Deus trilhou pra gente. Deus tem um propósito pra gente, né? Que a gente respondeu aqui, que nós temos um propósito. E Ele traçou um caminho para as nossas vidas, mas cabe a nós escolhermos seguir esse caminho. Né? E todas as coisas cooperam para o bem, cooperam para que a gente siga esse caminho. E já que aqui diz, né, chamados de acordo com seu propósito, qual é o nosso propósito? A gente viu aqui, será que temos um propósito? Sim, mas qual? Qual o propósito que Deus tem para nós? E claro que Deus tem um propósito específico para cada um de nós, e a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Mas falando no propósito do cristão, como cristão, qual é o nosso propósito? E em 2 Coríntios 5:9 diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então, o primeiro propósito é agradar a Deus.
com o nosso corpo, nossa Exato. alma. Cumprirmos, né, com a vontade de Deus para nós. Sermos agradáveis a Deus. O que é ser agradável a Deus? É cumprir com o que Ele tiver para nós, com o que Ele nos pedir a gente cumprir. Né? Sermos agradáveis a Deus, cumprirmos com a sua vontade. Exatamente. E deixando de lado as nossas vontades, nossas opiniões, porque a opinião do homem é errônea, né? O homem, ele pensa pela sua natureza, pensa por si mesmo. Que é bom pra ele, né? Exato, não pensa no bem, nos projetos que Deus tem pra ele, nos planos de Deus, mas pensa por si próprio. E também em 1 Pedro 2:9 diz mais um propósito que temos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso também nos comprova o que a gente estava falando primeiro, né? Deus tem um propósito com a gente, Ele nos escolheu. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nosso segundo propósito é proclamar o Evangelho, as coisas maravilhosas que Deus fez. As boas novas, proclamar a salvação, irmãos, é proclamar o que Deus, a transformação que Deus fez na nossa vida. Nós temos que testemunhar disso, temos que testemunhar da salvação, né? De como Deus, né, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que através de nós a gente pode não falar nada, mas através nossas atitudes, nossa vestimenta, nossa forma de falar e pensar, a gente já vai estar proclamando, né, o Evangelho. Exatamente, né, o nosso testemunho de vida, e a gente precisa, né, fazer isso. A Bíblia nos diz, né, ide pregar por todo o Evangelho mundo. A toda criatura. E agora vem outra pergunta, né? Como saber os propósitos de Deus para nós? E como a gente estava vendo, né? Que nós vimos o propósito que Deus tem conosco como cristão. Mas nós falamos, né? Que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. E nós vamos ver agora como, né? Como que a gente vai saber qual é o propósito de Deus que Ele tem pra gente? Então, orando, jejuando, pedindo para Deus nos mostrar, porque em Salmo 119:27 diz assim: Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Então, sobre o que a gente estava falando antes, né? Sobre o que a gente estava falando antes. Que é para a gente seguir com o caminho que Deus tem para nós, obedecer o que Deus pede para a gente fazer. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos. A gente tem que seguir com o que Deus tem para nós e meditarei nas tuas maravilhas. E então, Deus vai revelar para a gente o seu propósito, o que Ele tem para nós. E também a palavra também nos confirma isso em Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, no nosso coração, a gente tem muitos planos, né? A gente tem plano para ter uma profissão, para ter uma casa, um carro, uma família. E muitas vezes Deus quer muito mais do que a gente quer, né? Às vezes Deus tem quando adolescente, né? Deus tem um propósito de a gente salvar algum colega nosso, começar a estudar para tal coisa, para lá na frente o projeto de Deus se cumprir. E que no final o propósito de Deus é o que vai prevalecer na nossa vida, né? Exatamente. Então, às vezes a gente pensa, a gente cria planos na nossa mente, né? E acha que, nossa, aquilo ali é maravilhoso. E a gente está pensando dentro de uma caixinha, né? Dentro de uma caixinha. E às vezes Deus quer que a gente abra essa caixinha, Ele tem tudo. Muito mais. Exato, tudo ali fora pra gente. A gente tá preso nos nossos planos humanos. E Deus tem muito mais pra dar pra nós. Porque com a nossa visão humana, né? Pra nós, o que a gente tá vendo tá bom. Mas Deus tem, lá na frente, Deus tem muito mais pra nos dar do que a gente pensa, né? Exatamente, Deus sempre tem o melhor, irmãos. Olha, praticamente todas as vezes, quase sempre, se não sempre, né? O que a gente tem na nossa cabeça, praticamente sempre nunca vai ser o que Deus tem, porque sempre o que Deus tem vai ser diferente dos nossos propósitos humanos. Porque quando a gente pensa por nós, pela nossa cabeça,
A gente não tá buscando a Deus, né, para pensar os pensamentos de Deus, né? Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos. É o que Deus tem pensado para nós, que a gente viu ali, ó, pensamentos de paz e não de mal, né? Então a gente precisa às vezes atinar com o caminho que Deus tem para nós e parar de pensar por nós mesmos e ver o propósito que Deus tem pra gente, porque às vezes é uma coisa totalmente diferente do que a gente pensa na nossa mente humana. E a gente sabendo às vezes o propósito de Deus, quando a gente sabe, pode ser que a gente não aceite, não queira a nossa carne, né? A nossa vontade não quer aquilo. Mas se a gente souber e ao longo do tempo a gente orar, pedir para Deus colocar um sentimento bom para aquilo, Deus vai gerar um sentimento agradável. E a gente vai começar a querer aquilo que Deus quer para nós. Às vezes, né, como muitos testemunhos, exemplos a gente vê, de irmãos que Deus tinha um propósito de pregar, de ser missionário, mas não queria. E mais na frente, ele foi, aos poucos, foi entendendo o propósito que Deus tinha com ele, né? E aceitou, né? Às vezes a gente não entende o que Deus tem pra nós, mas como a gente viu ali, que para saber o propósito de Deus, a gente tem que orar, tem que buscar Deus, tem que, né, jejuar, para pedir a Deus, para saber o que Deus tem preparado para nós, para a gente poder entender e poder cumprir com a vontade de Deus da melhor forma, né? Sermos agradáveis a Deus, como a gente estava falando. Às vezes a gente, né, já falamos aqui, né, que às vezes a gente cria algo nas nossas cabeças e Deus tem outra coisa. Verdade. E para não ficar nas nossas palavras, né, a gente vai dar 2 exemplos de pessoas na Bíblia, personagens na Bíblia, que um aceitou o propósito, mas outro rejeitou o propósito de Deus. Exato. Mas antes da gente entrar nos exemplos, a gente vai colocar um louvor aqui da irmã Marta, Tá nas Mãos de Deus. Fugiu do meu controle e logo me assustei. Não consegui compreender onde eu errei. Estava confiante, eu tinha tudo planejado. E no auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele que o meu, e eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu, e eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito. Descansa o teu coração. Foi aí que eu entendi que ele vai agir. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo,
nas mãos de Deus. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. E eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Tá nas mãos de Deus. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Deixa tudo com Deus, entrega tudo pra Deus. Ele sabe o que é melhor. Entrega o controle, deixa tudo nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor. Tá nas mãos de Deus, ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Ele não perdeu. Ele sabe fazer melhor que eu. O jeito dele é melhor que o meu. Eu posso até ficar com medo, mas o controle ele não perdeu. Não perdeu. Entrego tudo, tudo nas mãos de Deus. Tá nas mãos de Deus. Mas sempre tem uma data pra entregar o seu calendário. Então escutamos esse lindo louvor. Tá nas mãos de Deus. E nos fala exatamente o que a gente estava falando, né? Que a gente tem que entregar nas mãos de Deus os nossos planos, os nossos projetos, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, Exatamente. né? Então tem que deixar nas mãos de Deus. E como tínhamos falado anteriormente, vamos falar de um exemplo, dois exemplos, né? Isso, exemplo de duas vidas, né? Duas pessoas que elas conviveram na mesma época, né? Conviveram juntas, viveram um tempo até no mesmo local, né? Mas Deus tinha o mesmo projeto, nós vemos, né? Para os dois, mas nós vemos uma linha tênue, né? Entre a vida de um e outro. Um seguiu a vontade de Deus. Histórias bem conhecidas, né? Um seguiu a vontade de Deus e obedeceu a Deus e né, realmente cumpriu com os projetos de Deus para sua vida. E se cumpriram, mas o outro não obedeceu a Deus e rejeitou o projeto de Deus, porque Deus tinha um projeto na vida dele e ele rejeitou. E teve consequências, né? No final. Exatamente, teve consequências, né? Então, a primeira vida que a gente vai colocar aqui, a gente vai falar das vidas de Davi e Saul, que são histórias bem conhecidas, né? Queremos que a maioria que está nos assistindo conhece, mas para quem não conhece, a gente vai ler as referências na Bíblia de tudo que a gente for falar. Então, primeiro nós vamos falar de Davi, que seguiu o projeto de Deus, e a gente vai falar então da promessa, do projeto de Deus que ele revelou para Davi, que ele tinha para ele, que está em 1 Samuel 16:13, que nos fala: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então nós vemos aí que Deus revela para Davi, através da vida do seu profeta Samuel, qual era o projeto dele com a vida dele. Deus separou Davi lá no início, antes, né, dele ir pro palácio, antes dele tocar harpa, isso, antes dele enfrentar o gigante, antes dele ser capitão do exército de Israel, antes dele saber que ele ia ser guerreiro. Deus já tinha revelado para ele aqui de Samuel, já tinha ungido ele, que ele ia ser rei de Israel. E leva muito, muito tempo para ele se tornar rei, né? E através da vida de Davi nós vemos às vezes que a gente pensa que os projetos de Deus, né, se cumprem Rápido. As promessas de Deus
falei aqui já tô cumprindo. Mas, irmãos, a palavra de todo Deus um nos diz... processo. a palavra de Deus nos diz que um dia pra nós é 1000 anos pra Deus, 1000 anos pra nós é um dia pra Deus. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes algo que a gente acha que vai ser rápido, pra Deus vai ser demorado. Às vezes algo que pra nós vai ser demorado, que a gente acha, vai demorar. Pra Deus nada já tá acontecendo. Então, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Exatamente, né? E nós vemos aqui que Deus revelou essa promessa para Davi e ela se cumpriu. Nós vamos ver mais à frente que ela se cumpriu. E por que ela se cumpriu, irmãos? Porque Davi foi obediente a Deus e aceitou esse projeto. Ele não murmurou no tempo que ele teve que esperar para essa promessa se cumprir. Ele não murmurou, não reclamou para Deus, não se revoltou. Tipo, essa promessa tá demorando tanto tempo para se cumprir. Não. Ele aceitou o tempo de Deus e foi obediente e fiel a Deus, leal, enquanto ele esperou, em todo o tempo que ele esperou. Ele era um homem, ele era falho, claro, todos somos, né? Todos erramos, né? Mas Davi, quando ele pecava, ele se arrependia. Ele tinha algo diferente na vida. Exato, ele se arrependia de todo o coração, né? Não era remorso, era realmente arrependimento. E isso fazia com que ele se tornasse segundo o coração de Deus, né? Exatamente. Que ele agradava a Deus nas mínimas coisas. É. Mesmo estando errado, Deus ajudava, Deus Isso, perdoava. E nas primeiras oportunidades que ele tinha, a primeira coisa que ele fazia era sempre cumprir com a vontade de Deus. Ele colocava a vontade de Deus acima da vontade dos homens. E nós vemos isso em 1 Samuel 23, dos versículos 1 ao 5, a irmã Ana pode ler pra gente? E foi anunciando a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra aqueles e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Amém. Então nós vemos aí, irmãos, né, nessa parte da história, Davi, ele estava fugindo de Saul, porque Saul perseguiu Davi durante muito tempo, até creio que foram anos. Porque quando Saul soube que ele não seria mais rei e entendeu que Davi iria reinar no seu lugar, ele teve ódio de Davi, um espírito atormentava a vida de Saul e tudo que ele queria fazer era exterminar com Davi. Então, nessa parte, Davi estava fugindo de Saul e ele estava lá com seus guerreiros, com seus companheiros de batalha, e chegaram até a cidade de Keila e viram que os filisteus, estavam atacando a cidade de Keila e Davi, antes de perguntar para os seus guerreiros, o que eles achavam deles irem defender Keila, porque a gente vê que muitas vezes o homem, a gente, em vez de buscar primeiro a vontade de Deus, a gente pede a opinião de todo mundo. De todo mundo. O adolescente acho que tem muito disso também, que não tem uma opinião própria, então vou pegar a opinião desse Pega aqui. a opinião do pai, da mãe, do irmão, Isso aí. do pastor, da professora da escola dominical. Aí a opinião da maioria vence, Daí a opinião dele é aquela opinião da maioria. Mas não é pra gente ir assim, irmãos. Não tô dizendo que a gente não pode pedir opinião pros nossos pais, por exemplo, pra tomar uma decisão. São muito importantes, né? Exato, porque os nossos pais, eles também são guiados por Deus. E são, têm mais experiência e vão poder nos ajudar na nossa caminhada com Deus. Mas, primeiro de tudo, nas nossas vidas, nem sempre eles vão estar certos em todas as coisas. Primeiro de tudo, a gente tem que buscar a vontade de Deus, e o que Deus quer para as nossas vidas. E Davi cumpriu com isso. Ele foi consultar a Deus antes de consultar, os homens que estavam ali, consultou a Deus e pediu: Deus, nós vamos e defendemos Keila? E Deus disse: sim, vão que eu vou te dar a vitória. Aí ele falou ali pros guerreiros: então nós vamos. Ele falou a vontade de Deus e eles disseram: mas a gente tá com medo, Mas Davi não então, para confirmar para eles que era a vontade de Deus, foi lá e falou com Deus novamente: Deus, é pra gente ir,
né, colocando nas nossas palavras. E Deus disse sim, eu vou te dar vitória, vou entregar os filisteus nas tuas mãos. E ele foi, não teve mais conversa. Era a vontade de Deus e ponto, né? Então a gente vê que a gente não pode ir pela opinião do homem, né, mano? Exatamente, porque às vezes a gente pega tanta opinião de tantas pessoas que no final a gente não sabe o que a gente faz e aí depois a gente, vou consultar a Deus, né? Ou às vezes a gente toma uma decisão sem pensar, né? Diz, vou fazer isso e pronto, né? E às vezes Deus não quer que tu faça aquilo. Alguma coisa mínima. Exato. Aí a gente acha, pra que eu vou consultar a Deus nessa coisinha pouca? E às vezes a gente decide sem pensar, né? E Deus vai lá e... filha, queria que tu fizesse isso. Por que tu não, né, me consultou antes? E Davi, ele consultou a Deus e obedeceu a Deus, né? Muito importante isso, que ele consultou e depois de saber a vontade de Deus, ele obedeceu, né? Obedeceu a Deus. Porque às vezes a gente sabe o que Deus quer, mas obedece igual. Então a gente tem que obedecer com o que Deus designa para nós, para que os projetos e as promessas dele possam se cumprir. Então, por causa da obediência de Davi, porque Davi, esse aqui é só um exemplo, irmãos, Davi era obediente em tudo, né, com Deus. Tudo que Deus pedia para ele fazer, ele fazia. E foi por isso que ele se tornou rei, foi por isso que a promessa de Deus se cumpriu. Eu acredito que se ele não tivesse obedecido a Deus, Deus não ia cumprir com a promessa, Deus ia colocar outro. Porque ele não tinha cumprido com o que Deus tinha pedido, então como é que ele ia fazer ele rei de Israel? Rei do seu povo, né? Diferente de Saul, né? Que Exato. desobedeceu. Exato, nós vemos que Saul, ele foi totalmente contrário de Davi, né? Ele sabia a vontade de Deus. Samuel tinha consultado a Deus, nem foi ele, foi Samuel que consultou a Deus e falou pra ele qual era a vontade de Deus. E aí Saul já sabia a vontade de Deus e desobedeceu, né? Nós vemos isso em 1 Samuel 15, dos versículos 18 a 19. Mana, pode ler? E enviou-te o Senhor este caminho e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós vemos aí que Deus tinha mandado Saul atacar os amalequitas, né, que era o povo inimigo de Israel, um dos povos inimigos de Israel, e Deus disse para eles matarem tudo e todos, todo ser vivo, né? E não importava, todos os animais, todas as pessoas, todo ser vivente daquela cidade. E Saul não cumpriu com isso, né? Ele foi pela opinião do povo, como a gente tá falando agora, foi pela opinião do homem, e pegou os despojos, deixou o rei vivo, rei da cidade, que era a pessoa mais importante, a primeira pessoa que ele devia ter matado era o rei da cidade, deixou ele vivo, justo ele vivo, e todos os animais, os bois, as ovelhas, para sacrificar para Deus. Só que, irmãos, nós vemos que Deus não aceitaria esse sacrifício, porque ele estava fazendo sacrifício da desobediência dele. Deus tinha mandado matar aqueles animais, não matar em sacrifício. Então, Deus não iria aceitar aquele sacrifício. E os amalequitas, como diz ali, eles eram um povo inimigo, né, de Israel, e Deus mandou matar todos, até animais, tudo. Então, consequentemente, aquele povo era pecador, e os gados, animais, tudo estava incluso nisso. Exatamente. Tudo estava incluso, então Deus nem ia aceitar algo contaminado. Exatamente. E nós vemos as consequências disso, né? Vemos os atos ali nos versículos 26 ao 28. Diz assim: Porém Saul disse a Saul: Não tornarei contigo, porque rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Saul para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Então nós vemos aí as consequências, porque Deus não deixa sem consequência aquele que desobedece, né? A desobediência tem consequências, até para Davi, né?
que apesar de Davi ser obediente a Deus, ele teve... todos nós, irmãos, nós erramos, nós somos humanos, somos falhos. E Davi errou, mas a diferença entre Davi e Saul é que Saul, ele sentia remorso pelo que ele fez, ele não se arrependia verdadeiramente. E Davi se arrependia, rasgava o seu coração a Deus e pedia perdão de toda a sua alma. E Deus perdoava. Se a gente fizer assim, a gente é perdoado. Deus perdoa, o perdão de Deus é ilimitado. Mas no caso de Saul, Deus deu uma consequência a Saul, que seria ele perder o reino dele. Ali Deus falou, por mais que não tenha sido na hora, né? Deus revelou a Saul que ele iria perder o seu trono futuramente, que ele não iria mais ser rei sobre Israel. E em 1 Samuel 16, no versículo 1 e 14, também nos fala das consequências, né? Quando Samuel estava indo ungir Davi como novo rei de Israel, nós vemos que Deus fala com Samuel sobre Saul não ser mais rei, porque Samuel estava com pena de Saul. Diz assim, então. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. O verso 14 diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então nós vemos aí que Deus tirou o reino de Saul, né? Deus rejeitou e colocou um espírito mau a atormentar Saul. E Saul desprezou o seu reino, né? Desprezou o que Deus tinha dado para ele, desprezou as advertências que Deus tinha dado, desprezou a vontade de Deus que ele tinha se revelado a ele e fez a vontade dele, fez a vontade dos homens, né? E não a de Deus. E foi por isso que Deus então tirou o reino dele. Eu creio que se Saul tivesse arrependido verdadeiramente, Deus tinha confirmado o seu reino. É como diz, né, uma passagem que diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Saul, ele foi chamado, mas ele, pela soberba dele, pela vontade dele, própria vontade dele, ele acabou não perdendo o seu reino por uma coisa mínima. Exato, e quem foi escolhido no lugar dele foi Davi. E como a gente estava falando, irmãos, a gente viu agora, né, os exemplos deles, mas a gente viu aqui sobre os projetos de Deus, sobre a obediência e desobediência, né, deles. Mas e sobre o tempo de Deus? Porque, como a gente falou lá no início de Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. E como a gente falou, isso se encaixa em tudo que a gente está falando, porque tudo está nas mãos de Deus e no tempo dele. E às vezes a gente precisa esperar o tempo de Deus para as promessas dele se cumprirem, saber esperar. E primeiro, vamos ao exemplo de Davi. A irmã pode ler em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 2 ao 4. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Aleluia. Então nós vemos aí o cumprimento da promessa de Deus que ele tinha feito lá atrás, que nós falamos que quando foi Samuel ungir Davi, né, como rei de Israel. E isso demorou muito tempo para se cumprir. Nós estávamos vendo, né, eu e a irmã Ana, que desde a profecia de Samuel, Davi esperou mais ou menos 15 anos para ser rei sobre Judá, né, reinar sobre a tribo de Judá, são 12 tribos de Israel. E ele esperou mais 7 anos até todas as outras tribos declararem ele como rei de Israel, de todo Israel. Então, ao todo, irmãos, ele esperou mais de 20 anos para que a promessa se cumprisse.
Isso desde a profecia de Samuel. Nesse meio tempo, aconteceram muitas coisas. Deus estava forjando ele. Um processo, né? Exato. Nós muitas vezes precisamos passar por um processo para que a promessa se cumpra. Deus pode nos revelar os seus projetos, nos revelar as suas promessas, mas muitas vezes tem um tempo. E esse tempo pode, né, a gente viu, tá nas mãos de Deus. Né? Não é o nosso tempo. Davi esperou mais de 20 anos. Nesse meio tempo, ele foi chamado para o Palácio do Rei para tocar a harpa para o rei Saul. Ele se tornou capitão do exército de Israel. Ele matou o gigante. Ele fugiu de Saul depois, durante alguns anos, que Saul perseguiu ele para aniquilar com ele. E até, né, ele se tornar rei de todo Israel foram, ao todo, mais de 20 anos. E às vezes a gente não quer esperar, né? É pra ontem. Às vezes a gente não quer esperar. Às vezes a nossa promessa não tá tão longe assim. Mas pra nós parece, meu Deus, é um tempo, né, gigante. E Deus tá dizendo, mas espera, né? pouquinho. Se Davi, irmãos, que era segundo o coração de Deus, pôde esperar mais de 20 anos, tu pode esperar o tempo de Deus pra tua promessa. Porque tu também é servo de Deus, nós somos servos de Deus. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. E também agora a gente vê, né, o exemplo ao contrário de Saul, que não esperou. Exato. E a gente vai falar das consequências de não esperar, né, irmãos? Que a gente vê ali a vida de Saul. Ele era totalmente contrário, né? Ele ia contra a vontade de Deus, não aceitou o projeto de Deus e Deus expurgou ele desse projeto, né? E nós vemos isso ali, que ele não esperou, que ele foi ansioso em 1 Samuel, capítulo 13, dos versículos 11 ao 13. Irmão, pode ler, por favor? Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: agistes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aleluia. Então nós vemos aí, irmãos, que Saul não esperou. O que aconteceu aí? Estava no tempo de Saul oferecer um sacrifício a Deus, mas era para Samuel, né, que era profeta de Deus, realizar isso. E Saul estava ali esperando Samuel chegar. Só que o povo começou a se dissipar porque Samuel se atrasou, né, colocando desta forma. Samuel demorou para chegar para fazer o sacrifício e Saul estava ansioso, o povo ali estava se dispersando. E ele disse: então tá, então eu vou fazer esse sacrifício aqui. Samuel não chega, eu vou fazer. E se colocou no papel de profeta ali, né? E tava na última, né? E foi lá e realizou o sacrifício. E Samuel chega e disse: o que tu fizeste? Ele chega um pouquinho depois. Um pouquinho depois. É isso aqui depois que Saul faz. Às vezes, irmãos, é um pouquinho que a gente tem que esperar. Mas Saul não esperou, cometeu isso e Samuel chegou e: mas o que tu fizeste? Porque hoje Deus teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmãos, Deus ia confirmar o projeto dele para a vida de Saul por todo sempre, por todo o resto da história. A gente ia ficar conhecendo Saul de uma outra forma, Saul como um servo de Deus, que soube esperar o tempo de Deus. Por mais que o povo estivesse se dispersando, ele não foi pela opinião humana, mas esperou, né, a Deus, mas não. Ele foi pelos seus medos, né, foi pela sua opinião alheia e não esperou o tempo de Deus para realizar o sacrifício, não esperou Samuel, não soube esperar. Foi ansioso, né, na sua arrogância, na sua soberba e acabou pecando contra Deus. E nós vemos as consequências disso no versículo 14, né? Diz assim: porém agora não subsistirá o teu rei. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração.
E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Samuel ele fala para Saul que Deus já tinha designado o outro, já que ele não obedeceu, era um teste, né? Como foi a prova de Abraão com Isaac. Né? Era uma prova. Se ele tivesse esperado, Deus ia confirmar, mas como ele não esperou, Deus designou outro. E Deus já tinha preparado tudo para Saul, mas eram caminhos alternativos, né? Então ele preparou Davi para substituir Saul nessa... como Saul rejeitou, né? Deus Então, nunca é pego de surpresa, né? Exato. Deus já tinha, assim, é como se fosse uma história, né? Se Saul, vamos ver, se Saul fizer tal coisa, se Saul acontece isso. esperar, não, ele vai ser Rei. rei. Se ele não esperar, vai ter outro Vai ter lugar Davi. dele. Então tudo Deus já tem preparado, tudo já tá já tá tudo escrito, né? Exatamente. É só a gente aceitar o que Deus quer ou não, né? Como Davi. Davi aceitou, ele esperou, ele buscou. Exato. Todo um processo. Saul, ele não esperou o tempo de Deus. Ele deixou tudo para trás, né? Tudo que aconteceu na vida dele, ele deixou para trás, arruinou todo propósito que Deus tinha achou com que ele, né? foi por causa dele, né, que ele chegou ali onde ele estava, não deu nenhum crédito para Deus, não se lembrou que foi Deus quem fez ele rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Samuel que ungiu ele, não, né, que achou que ele tinha conquistado isso. Aí é o que acontece, né? O soberbo. O que a soberba faz? Se a gente não tá no coração, assim, Deus não deixa a soberba dominar o meu toração, Deus vai fazer com que não aconteça isso. Mas se aos poucos, se a gente vai cantar, se a gente vai tocar, a gente fala assim, toquei bem, eu cantei bem, saiu canto bem, Irmãos, vai começar aquela soberba. Irmãos, pode deixar que quando a gente fala eu canto bem, na próxima tu vai a errar gente alguma canta coisa. tudo errado. Isso, Na próxima tu vai isso errar já alguma aconteceu, assim. Exato. Posso tocar um hino bem básico, assim, e falar, nossa, eu toquei bem. Na outra escala exato. já sai Então, errado. Então é Deus dizendo pra gente, não é tu, Não é a não tua é força. tu. Sou eu, porque não é É realmente. tudo graça de Deus. Irmãos, são as misericórdias de Deus. Se não fosse pelas misericórdias de Deus, a gente não tava aqui hoje, né? É Irmã, tudo. É tudo Deus, é tudo Deus. Como diz a o gente hino, não né? merece Tudo nada. graça, da graça. Exato. E a gente tem que ter isso firmado no nosso coração, que não é pelas nossas mãos, não é pelo que a gente faz, pela nossa ação humana, nosso pensamento humano, porque se depender de nós, a gente faz tudo errado. Tudo errado, O ser humano pensa que tá fazendo certo, mas tá tudo errado, que nem Paulo falou, né? O bem que quer fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Esse eu já faço. Porque, irmãos, é a carne, é o ser humano. O ser humano é errôneo, né? Se a gente não tiver sempre com o Espírito Santo do nosso lado. Exato, não tiver numa revelação, né? Tiver o coração voltado, sensível ao Espírito Santo como Davi tinha, né? A gente... Davi, tudo que aconteceu com Betseba, que matou o esposo dela pra ficar com ela, tudo que aconteceu, Deus teve misericórdia, porque Davi tinha um coração quebrantado, né? Isso, Davi quando ele viu o que ele fez, o profeta Natan foi lá, ele viu, meu Deus, feri a santidade de Deus. Ele rasgou o coração para Deus, pediu perdão de toda a sua alma, e Deus perdoou. Por quê? Porque ele foi sincero, né? Ele viu que ele estava errado, ele reconheceu, ele não foi soberbo de pensar que ele estava certo, não, ele viu que ele realmente estava errado. Às vezes, irmãos, a gente tem que ver isso, reconhecer o nosso erro. Muitas vezes a gente não quer reconhecer, né? E às vezes basta a gente reconhecer, basta a gente pedir perdão verdadeiramente, né? E Deus vai nos perdoar. Deus está sempre pronto a perdoar. Tinha um sábado no culto da juventude que a gente tava, e aí o culto tava meio assim, tava meio fechado,
o céu, assim. E aí o dirigente falou, vamos fazer uma oração de arrependimento. Aí o irmão pediu pra todo mundo se ajoelhar de frente pro púlpito. Assim, eu pelo menos, né, quando eu me ajoelhei e comecei a pedir arrependimento de tudo que eu fiz naquela semana de errado, desceu assim uma glória de Deus sobre a minha vida, e depois a gente viu que o culto foi totalmente diferente. O louvor foi diferente, a palavra foi diferente, a gente via o culto de uma forma totalmente diferente por causa que teve aquele período de arrependimento. Todo mundo no mesmo propósito de arrependimento. E Deus viu que ele com certeza tinha corações quebrantados na presença de Deus, né? Sim, exatamente, irmã. Às vezes basta a gente reconhecer o nosso erro, né? Não tentar ficando justificar. Eu fiz porque... Que nem Saul. Eu fiz porque o povo estava se dissipando. Se eu não fizesse, né? Às vezes é só reconhecer o erro. Tá bom, errei, Senhor, me perdoa. Eu realmente tô errado nisso. E mesmo assim, quando Saul se arrepende, assim, pede perdão pelo que ele fez, mesmo assim, ele já tinha perdido o reino. Porque ele não se arrependeu de todo o coração. Exato, não era um arrependimento real, era mais um remorso, né? Muitas vezes a gente sente remorso. Com medo de perder o reino, exato, né? Exato. Muitas vezes a gente sente remorso pelo que a gente fez, fica ali, fiz isso e agora, né? E vai lá e pede perdão, mas não é porque tu tá arrependido, né? Que tu fez errado. E outro exemplo que diz é sobre Esther, né? Que teve todo um propósito. Sim. E lá no fim ela conseguiu salvar o seu povo, né? Sim, ela seguiu com o projeto de Deus. Deus disse pra ela, né, que ela precisava ir falar com o rei. E ela foi. E cumpriu com a vontade de Deus. E Deus fez ela rainha sobre Israel, né, enquanto ela viveu. Então, infelizmente, a gente tá chegando. Nosso tempo tá acabando. E então que nós venhamos levar isso pra nossa vida, né? Tudo que nós falamos. E vamos fazer uma oração para que nós, né? Para nós acabarmos essa programação, com a graça de Deus. Amém. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, santo é teu nome, Senhor, bendito és tu, ó Deus, nos colocamos na tua presença, Pai, neste sábado, Pai, agradecendo por tudo que tu nos revelou hoje, Pai, por tudo que tu nos ensinou. Senhor, agradecemos por tudo que tu fizeste por nós, Pai, agradecemos pelo teu perdão, Pai, agradecemos pelas tuas misericórdias, Pai, apesar de sermos falhos, Pai, tu nos perdoa, Pai. Pai, toca cada coração que está nos ouvindo neste momento, Pai, que eles venham, Pai, levar isso para suas vidas, Pai. Venhamos nos recordar que precisamos, Pai, reconhecer nossos erros. Não podemos, Pai, ficar soberbos, Pai. Não podemos nos ensoberbecer. Precisamos nos arrepender para nos humilhar na tua presença. Pai, nos ensina cada dia mais, Pai, a seguir os teus caminhos, a seguir os teus preceitos, Pai. No nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, semana que vem mais um programa. Paz, oração e união.